Olá pessoal, espero que seja tudo bem com vocês. Esse então é o terceiro vídeo dessa série abordando a questão do espectro político e ideológico, né? Então, até aqui a gente falou sobre um pouco sobre o que é ideologia política, né, como que ela se relaciona com a política. Falamos também um pouco sobre a origem histórica dos termos esquerda e direita. Eu falei para vocês que é uma forma muito simplista resumir esse assunto somente à esquerda e direita, que existem alguns modelos que eles acrescentam um outro eixo de discussão, um eixo de liberdade civil, e que eu acredito que ele é mais didático e dá uma compreensão mais ampla sobre o que significam essas diferenças ideológicas todas. E no vídeo de hoje, o que eu vou falar, o que eu vou fazer, na verdade, é mostrar, distribuir algumas ideologias aqui nesse plano e a gente comentar um pouquinho sobre elas. Primeiro, mais um esclarecimento, né? Assim como eu já havia dito que é impossível abordar esse assunto de forma totalmente neutra, com certeza muitas pessoas vão questionar alguns posicionamentos que eu coloquei aqui. Então entenda, isso não é uma verdade absoluta. É basicamente a maneira como eu consigo enxergar as ideologias dentro desse espectro. Talvez uma outra pessoa com uma ideologia diferente da minha vai posicionar essas ideologias em alguns pontos diferentes, tá? Mas em geral, há um certo consenso a respeito de alguns pontos específicos. Então, vamos falar sobre algumas delas. Por exemplo, se a gente pegar aqui do lado... Vamos começar pelo centro e indo para as bordas, né? Do lado da centro-esquerda, você tem uma ideologia que é chamada de social-democracia. Os social-democratas, em geral, como eles estão para o lado mais da esquerda, eles são críticos do capitalismo, mas eles não são necessariamente defensores de uma revolução. Eles acreditam que o Estado, o governo, ele deve aparar as pontas do capitalismo, ele deve corrigir os erros do capitalismo. Em geral, são grandes combatentes da desigualdade social, então eles defendem, né, uma igualdade de renda maior, aquilo que já havia dito no outro vídeo, sobre você distribuir recursos que estão concentrados nas mãos dos mais ricos e poder distribuí-los, né, para aqueles que são mais pobres, através de escolas públicas, hospitais públicos, enfim, serviços de acesso comunitário que sejam disponíveis para todos. Então, em geral, você tem aí a social-democracia, né, como uma defesa do modelo de governo democrático, né, de certa forma a preservação do capitalismo, mas o aprimoramento deles. Em geral, os social-democratas, né, como eles são aqui mais para o centro da esquerda, portanto, defendem mais regulação estatal, mas eles têm uma tendência bem mais libertária. Então, eles também são chamados muitas vezes de progressistas, né, no campo aqui libertário. Então, os progressistas no campo libertário geralmente são libertários de esquerda que defendem, por exemplo, mais liberdade para as comunidades LGBTQI+, questões delicadas como, por exemplo, do aborto. Há uma tendência, não são todos, mas em geral os progressistas vão defender uma descriminalização. Em geral eles defendem também a descriminalização do uso de drogas, tá? Então, em geral, essa é uma pauta mais relacionada aqui aos sociais-democratas. Mas perceba que nessa questão de liberdades civis tem um outro grupo que teoricamente pensa muito parecido com os sociais-democratas, que são os liberais. Então, teoricamente, os liberais eles também defendem, na questão de costumes, maior liberdade à comunidade LGBTQI+, nessa questão de aborto, drogas, todas que eu falei. Porém, a grande diferença com os sociais-democratas é que os liberais eles são grandes defensores do capitalismo. E eles questionam a interferência do governo na economia. Então, em geral, um liberal é alguém que acredita em liberdades, tanto do ponto de vista civil como liberdades econômicas. Então, ele acredita que a lei da oferta e da demanda, né, ou seja, um produto ele tende a ficar caro quando ele está escasso. Se ele está escasso, há uma justificativa para que mais pessoas tentem produzi-lo. Então, mais pessoas produzindo ele, você estaria, por exemplo, gerando mais trabalho. Então, eles acreditam que, em geral, essa lógica da oferta e da demanda, ela garante um equilíbrio econômico maior e menos necessidade de interferência do governo. Pelo menos é isso que eles defendem, tá? Os liberais. Perceba que os liberais, embora sejam tanto da direita quanto os conservadores, há uma grande diferença entre eles. Por quê? Os conservadores, voltando agora àquela pauta dos costumes, das liberdades individuais, eles têm muito mais, digamos assim, medo desse progressismo todo que eu falei antes. Então, os conservadores, como o nome já diz, eles têm uma ideologia que pensa que
a civilização alcançou grandes valores com o passar da história, conquistou, né, grandes valores ao longo da história, valores que devem ser tradicionais e que devem ser mantidos, devem ser conservados. Então eles não acreditam que a sociedade deva se revolucionar em algo novo. Ela tem que conservar o que ela coletou de coisas boas, benéficas, e apenas consertar aquilo que é de errado, né? Mas a grande pauta do conservadorismo é uma pauta mais moral. Então, do ponto de vista econômico, eles até concordam aqui geralmente com os liberais, mas do ponto de vista moral, eles são bem mais, como o nome diz, conservadores, ou, aliás, bem mais autoritários do que os liberais, teoricamente, nesse ponto aqui, tá? Saltando ali para o lado da esquerda, você tem também os chamados socialistas. Em geral, os socialistas, eles não são apenas socialistas, eles são também comunistas. Só que qual que é a diferença? Bom, isso é básico de sociologia, né? O socialismo é entendido como um modelo de passagem para o comunismo. O comunismo em si, a gente nunca viu ele acontecer de fato no mundo, porque o que seria o comunismo? Seria uma etapa final dessa transformação social, onde o próprio governo não existiria. Porque eles acreditam que o próprio governo, o próprio Estado, como ele foi criado pelas classes burguesas, ele é também uma forma de repressão. Então eles acreditam que só vai existir liberdade total se o próprio governo deixar existir e todas as decisões sejam tomadas de uma maneira realmente democrática, né, através de discussões feitas, enfim, por todo o povo de fato. E não o que eles chamam de falsa democracia, que é o que a gente teria hoje, né? Uma democracia que, na verdade, são alguns grupos de muito poder que acabam mandando e não, de fato, o povo. Em geral, os comunistas defendem isso. Só que para chegar nesse nível, você tem que passar pelo socialismo. Então, o que os socialistas vão defender em termos de ideologia? Que para você conseguir chegar nessa etapa final, a primeira coisa que tem que ser consertada na sociedade é a propriedade privada dos meios de produção. Então, em geral, eles acreditam que o governo, ao ser tomado, né, pela classe trabalhadora, quando a própria classe trabalhadora passasse a exercer o governo, ela deveria, então, ela comandar os meios de produção. Ao invés de ser a classe empresarial que comandasse os meios de produção, seria a classe trabalhadora que faria isso. E é por isso que eu associei aqui o socialismo mais uma visão mais autoritária, porque os próprios socialistas admitem a chamada ditadura do proletariado. Eles dizem que a gente já vive numa ditadura. Mesmo os países que não acreditam ser, né, eles vivem uma ditadura da burguesia, porque, de novo, a democracia que nós temos é uma falsa democracia, no entendimento deles. Então, eles acreditam que essa falsa democracia, esse falso governo livre, na verdade, deveria ser tomado pelos trabalhadores, e os trabalhadores é que fariam a transição para esse momento onde não existiria nem governo mais, que seria daí os comunistas, né? Muito perto deles aqui eu colocaria os anarquistas, que eles vão estar no extremo do libertário e no extremo da esquerda, porque eles são totalmente contrários ao capitalismo, assim como os comunistas, mas eles têm muito ceticismo com relação a essa tomada do governo. Basicamente, os anarquistas, eles pretendem fazer um salto mais abrupto para essa fase final. Eles não acreditam tanto nesses passos todos aqui que os comunistas acabam defendendo, tá? Então, eles acreditam que, sim, o capitalismo tem que acabar, essa revolução tem que ocorrer, mas ela não iria passar por essas etapas. Por quê? Os anarquistas desconfiam muito de que, uma vez que a classe tenha tomado o governo, o Estado, eles acreditam que é possível que alguns líderes, entre os demais, acabem se acostumando com o poder e acabam desistindo de dar esse passo final. Por isso que há uma diferença entre anarquistas e comunistas, aqui no extremo da esquerda. Se a gente pular lá para o extremo da direita, nós temos o que é chamado de anarcocapitalistas, ou também geralmente quando se fala libertários, né, nos Estados Unidos, por exemplo, você está falando desse pessoal aqui, os libertários de direita. Eles são totalmente a favor do capitalismo, são totalmente contrários ao Estado, eles acham que o Estado não deveria existir simplesmente, né? E que toda a vida social deveria ser gerenciada por regras de economia. Então eles acreditam que o capitalismo em si conseguiria criar mecanismos para as pessoas poderem viver de maneira pacífica, com basicamente poucas regras, que seria fundada na noção de propriedade privada. Ou seja, você é livre para fazer tudo o que você quiser, desde que você não interfira na minha liberdade, né, pessoal e na minha liberdade de manter a minha propriedade privada. Então, em geral, é isso que defendem os anarcocapitalistas. E se você pular lá para o eixo mais extremo do autoritarismo, você vai, né, ver que ao longo da história, vários regimes
muito ditatoriais, né, muito autoritários, eles acabaram existindo e muitas vezes defendendo ideologias muito ferrenhas. Então, se a gente pegar o extremo da esquerda com o extremo do autoritário, a gente pode dizer que uma fase específica da União Soviética, que foi a fase stalinista, foi uma fase onde houve muita repressão, né, a direitos humanos, houve muita perseguição, né, a opositores políticos. Então, você tem que fazer uma distinção entre o que foi o stalinismo e o que é o real comunismo, né? Aquilo que é defendido pelos comunistas e aquilo que aconteceu na prática pelo stalinismo. Por isso que eu coloquei um grande salto de distância entre os dois. E do lado mais à direita, você vai ter exemplos como o fascismo e o nazismo, que são ideologias ligadas a uma posição extremamente autoritária, porém mais à direita. É extremamente importante, quando você está estudando ideologia, não cair nas armadilhas dos nomes, principalmente dos nomes de partidos, porque nem sempre o nome do partido representa a real ideologia dele. Como, por exemplo, muita gente acha que, pelo simples fato, né, do partido nazista ter o nome de nacional-socialismo, que, portanto, ele era um partido de esquerda, né? E, na verdade, não. Você pode até ter algumas ideias que tenham ali feito parte dos nazistas no início, que eram ideias que teriam derivadas do socialismo, mas na prática o que o nazismo foi ou melhor, o que ele foi uma ideologia de interesses mais ligados à direita e que basicamente perseguia, além dos judeus, homossexuais e negros, perseguia também os comunistas, né? Então ele estava do lado oposto à esquerda nesse caso aqui. Enfim, como eu disse, o que eu estou falando aqui não é uma verdade absoluta, muitas pessoas, alguns desses pontos não existem discussão, são isso mesmo, mas alguns deles cabem um certo debate, talvez um pouco mais para cima, um pouco mais para o lado, mas enfim, a ideia foi só mostrar que nesse diagrama você consegue entender melhor as diferenças entre as várias ideologias políticas que existem. Então, se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, ou mesmo quiser fazer alguma crítica a essa distribuição das posições, escreve nos comentários, que eu sempre leio todos, às vezes demoro para responder, mas eu sempre leio todos, ok? Um grande abraço e até a próxima.